Ei. Graça e paz, amados. Não, deixa eu pendurar aqui. Uma alegria estarmos na casa do nosso Deus, né? Rever os nossos irmãos, rever Núbia, Felipe, João, a irmã Rilza, Marilene. Como é seu nome, minha? Marise? Clarice. Clarice, Kim, Gabriel, Rosa, Gavi, Josué, bom lhe ver, Cleidson, né? Marlene, Celino, Davi, Caliane, Joana. É bom demais, Joana. Que Deus possa abençoar a vida da gente e que nós possamos prestar o verdadeiro louvor e adoração ao nosso Deus, não esquecendo também dos nossos irmãos da internet, né, que nós estamos transmitindo. Então, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês e a nossa vida, e que o intuito do nosso coração nessa noite seja adorar a Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. E nós estamos vivos por conta do amor de Deus, né? Ele nos criou, por isso estamos aqui. Então vamos dar início ao nosso culto orando ao Senhor. Eu queria pedir a Maria Helena que estivesse orando nesse instante, para que os nossos ouvidos, os nossos corações, a nossa mente possa estar aberta nesse momento de culto, para que a gente possa ouvir Deus falar conosco e que a gente possa falar com Ele, adorar o seu nome em perfeito louvor e gratidão. Por favor, Maria. Por essa reunião aqui nesta noite, meu Deus. Que o Senhor venha encher as nossas mentes e os nossos corações, ó Pai, com a mensagem, Senhor Deus, que vai ser transmitida nessa noite, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoa o louvor, abençoa, Deus, cada família representada aqui nessa noite, meu Deus. Que os teus servos, meu Pai, tenham vindo aqui somente para te agradar, Senhor. Ó Deus, não deixa, Senhor Deus, nós enfraquecer, meu Pai, mas que a cada dia nós possa estar cheio da Tua graça, da Tua paz e da Tua misericórdia, Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que nós te pedimos, visita os nossos lares, Pai. Visita a nossa família, onde eles estiverem. Que o anjo do Senhor possa estar guardando e protegendo cada um, meu Pai. Oh Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Vamos cantar nesse instante. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Está no bolsinho da mochila da frente aí, Cleidson, o pendrive. Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor. Quantos aqui vão orar essa música agora, dizendo assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Nós sabemos que o Espírito Santo já está aqui, não é? Mas o que nós vamos dizer a Ele é que Ele pode agir nas nossas vidas, não é? Porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, então onde nós estamos, Ele está. Nós vamos dizer a Ele: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Então vamos cantar ao Senhor.
esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta ao vencer e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser-nos inundado por tua glória, Senhor. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, ser-nos inundado por tua glória, Senhor. Só a igreja. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher. É o mais uma vez, declarar ao Senhor, Santo Espírito, porque nós viemos aqui para ouvir Ele falar e para Ele falar com a gente. Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração, ser inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Poder sentar, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 84. Vamos ler de forma alternada. Eu lerei o primeiro, os irmãos lerão o segundo e assim sucessivamente até o 12. Esse salmo, ele é muito bonito, ele é lindo, fala aos nossos corações e que possa ser a expressão do nosso coração nessa noite, não é? Vamos lá? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! Irmão, só uma coisinha. Quando tem uma exclamação, é porque o salmista ele faz uma ênfase na palavra, né? Então a exclamação é assim. O meu versículo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aí na de vocês também tem.
Não é? Aí diz como? Como é que a gente lê quando tem exclamação? A minha alma suspira e desfalece. É assim. Não é a minha alma suspira e desfalece. Não, eu estou no 2, eu voltei para o 2. Certo? Então, toda vez que tiver uma... Porque o salmista está expressando a sua alegria. Não é? Então, vamos fazer isso? Vamos orar com a pontuação certa? Vamos ler com a pontuação certinha? Vamos ficar em pé para isso? Ah, não tem aí não? Mas vamos botar, no meu tem aqui e a minha tradução é fiel. A minha tradução é fiel. Então vamos ler com essa ênfase, não é, da exclamação. Então vamos começar de novo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Todo mundo junto? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos, e nesse instante nós iremos cantar Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, e todos aqueles que trouxeram a sua oferta cultuarão ao Senhor e adorarão ao Senhor com ela nesse instante.
Amém. Eu peço ao irmão Renildo que ore nesse instante, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. E nós vamos, depois a gente inicia o nosso momento de louvor. Vamos dar início ao nosso momento de louvor nesse instante. Nós iremos apresentar uma música nova, para o nosso momento de louvor. Teus braços. Quantos conhecem essa música? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vamos cantar só o coro, para quem não conhece vai conhecer. Diz assim: diz assim: em teus braços é o meu descanso. Vamos cantar? Em teus braços. Em teus braços. Tá bom. Essa letra é meio complicada, não é não? É? O que você quer colocar diante de Deus nesse instante na tua vida? O que você está passando? Os caminhos que você está encaminhado? Como está a sua fé? Coloca diante de Deus. Confia nele. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas se tem uma coisa que faz uma mensagem chegar ao nosso coração, é a música. A música muda a nossa personalidade, a forma da gente ver as coisas. Então a melhor forma de chegar uma mensagem à nossa mente é cantando. Porque a gente está falando para nós mesmos aquilo que a gente está expressando através da música. E essa música fala de fé, seguro. Eu estou seguro nos braços. E o refrão vai dizer: em teus braços é o meu descanso. Vamos cantar isso? Sentado mesmo como vocês estão? Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Todo mundo. Em teus braços. Deu para aprender agora? Vamos ficar de pé para a gente cantar melhor. Levanta a tua mão, fecha o teu olho, adore ao Senhor. Seguro, cante e confie. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Declara: e se eu passar pelo vale, acharei oh glória, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Aleluia, Jesus. Me guarda. Seus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Vamos cantar. Vamos bater palma, né? Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Vamos cantar! Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, quem estiver vendo canta. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Canta forte, igreja. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Oh, glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descender. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Vocês, eu quero ver agora a tua glória. Vou levantar as mãos e vou receber. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu
Deus. Poder sentar, queridos. Aleluia. Vou orar lá em cima. Queridos, glória a Deus. É bom nós estarmos na presença do Senhor. Melhor é sentir a presença do Senhor. Então nós vamos nesse instante. Nós já cantamos. Agora nós iremos continuar ouvindo Deus falar. Nós vamos trocar aqui. Vamos subir. Vamos, Josué. Hoje, Deus irá usar para falar aos nossos corações o irmão Josué. Ele já falou aqui na quinta-feira, retrasado, foi uma bênção de Deus, não é? E que nessa noite nós possamos estar com os nossos corações abertos. Nosso coração já foi massageado, já foi preparado, arado agora com os louvores, com a leitura bíblica, com a oração, para esse momento em que Deus quer também falar conosco. Então que você esteja com seus ouvidos abertos, com seu coração aberto, para ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Vamos orar mais uma vez, colocando diante de Deus a vida de Josué e colocando as nossas vidas diante de Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por este culto. Obrigado por estarmos nessa noite aqui, falando contigo, ouvindo a tua voz. Nesse instante, Pai, nós queremos que o Senhor fale conosco. Ó Deus, abençoe a vida de Josué, ilumina o teu filho. Dá a ele, Pai, nesse instante, o desejo de ser instrumento nas tuas mãos para falar aos corações de todos aqueles que estão ouvindo. E que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para te ouvir. Fala conosco, Pai. Tu conheces cada coração aqui, cada coração de cada irmão que está ouvindo. Tu conheces as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas inquietações. Tu conheces as nossas vidas. Fala conosco nesse instante. Que a tua palavra venha, como diz a Bíblia, como espada de dois gumes e penetre no mais fundo do nosso ser. Obrigado por estarmos na tua presença. Fica conosco, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Josué, que Deus te abençoe. Fique. Amém, graças a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez o pastor Paulo me concedeu esta oportunidade, mas primeiramente quem recebe a honra é o nosso Deus. Então agradeço a Ele em primeiro lugar e também o pastor Paulo por essa oportunidade. Eu estive aqui numa quinta-feira, né? E fui convidado para outra quinta, mas me anteciparam, não foi? E com mais responsabilidade, que eu estou vendo que hoje está aqui acima do nível daquela quinta-feira, né? Tem muita gente hoje e que Deus possa falar profundamente no coração de cada um. Amados irmãos, é muito bom estar na casa do Senhor e também louvar ao Senhor. Eu não sou muito, pastor Paulo, de louvar, eu louvo por dentro. Quando eu vou louvar, abrir a minha boca, fico atropelando as palavras, então deixo o Espírito cantar dentro de mim. Porque às vezes a gente tem alguns costumes, né, com tipos de louvores e novos que aparecem, a gente acaba não conhecendo, mas que fala profundamente aos nossos corações. Eu sei que os irmãos saíram de casa hoje no anseio de ouvir uma palavra. Além de louvar, de bendizer, adorar o nome do Senhor, eu sei que os irmãos vieram com o intuito de ouvir uma palavra. Eu sei que muitos também adiaram alguma atividade em casa, né, para estar aqui nessa noite. Outros venceram o medo por causa do tal vírus que está aí rondando, né? Então, eu quero que vocês compreendam
que não só foi a sua vontade sair da sua casa hoje e vir aqui, foi um propósito de Deus e que Deus quer fazer você compreender esse propósito dentro de você. Não saímos das nossas casas em vão, existem propósitos de Deus. E hoje vamos falar sobre compreenda a sua posição no reino de Deus. Todos nós temos um ponto principal no reino de Deus. Não estamos à toa, não vamos à igreja à toa. Se você está indo nesse pensamento, trate-se de cuidar mais do seu coração, cuidar mais do seu conceito, porque você tem propósito para estar aqui ou em outro lugar que seja a casa de Deus, aonde se adora. Vamos ao livro de Atos, o Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 1 a seguir, aonde estaremos lendo até o versículo 9, né? O irmão ali, abençoado, né? Tá ali em cima, ele vai preparar aí, já preparou, né? Rapaz, tô gostando daquele irmão, viu? Foi mais rápido que eu aqui na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que a escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou vivo também a eles, com muitas provas e provas incontestáveis, aparecendo-lhes por volta de 40 dias, falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição ou de uma ceia com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhes: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele respondeu: não vos compete saber os tempos ou a época que o Pai reservou para a sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi elevado às alturas enquanto olhavam, e uma nuvem o cobriu de seus olhos. Amém e graças a Deus. Amados, Jesus Cristo preparou os seus discípulos para um propósito. Aqui vemos os discípulos já preocupados com o tempo, os tempos do reino de Deus totalmente restaurado, que é o dia da redenção. E Jesus disse: isso não compete a você, está na autoridade do Pai. E nem ele também estava nessa competência de estar falando sobre isso. Devemos ter a real ciência da nossa importância no reino de Deus e compreender que Deus nos chamou para um propósito. Segundo esse texto de Atos dos Apóstolos, quando acredito que Lucas estava escrevendo, alguns dizem que foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, ele relata o propósito de Deus, que era anunciar o Evangelho, começando do seu centro, do seu começo, aonde se iniciou, e assim chegando aos confins da terra, aonde nós estamos hoje, no imenso Brasil, hoje recebendo o Evangelho, recebendo a palavra de Deus, essa palavra que rompeu fronteiras. E todos nós tivemos esse propósito realizado no nosso coração. E fomos chamados, aceitamos a Cristo, colocamos as nossas vidas à disposição do reino de Deus, consideramos agora servos de Deus, não é isso que dizemos? Somos servos, somos agora filhos de Deus.
E por isso, todo filho tem suas obrigações no seu lar, não é? O filho que não cumpre com as suas obrigações dentro do seu lar, com os seus pais, ele é um filho rebelde, um filho desobediente. Então, irmãos, você sabe qual é o propósito de estar no reino de Deus? Você conhece, você já tentou dentro de si, analisou, fez uma reflexão para entender qual é o seu real motivo de estar no reino de Deus? Um soldado, quando ele vai se alistar para ser um soldado, ele já sabe que ele vai ser um combatente da justiça, vai ser um protetor da sua pátria, vai ser aquele que dará a sua vida pela pátria. E nós, como participante do reino de Deus, participante do exército de Deus, dos servos, daqueles que apresentam a serviço do reino, qual é o seu propósito? Nós precisamos descobri-lo. Nós precisamos analisar, fazer reflexão e saber aonde devemos estar no reino de Deus. Olha, nesse versículos que acabamos de ler, de Atos, ele fala sobre o anunciar, o edificar, unir e ser salvos. Então, o primeiro propósito do reino de Deus é salvar a todos nós. Esse já alcançamos, porque quando aceitamos a Cristo, aceitamos para sermos salvos. Mas também aceitamos para anunciar, porque quando Jesus fala que descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas. Testemunha é o que apresenta diante de um juiz para dar causa verdadeira, porque ser falsa testemunha também não vale, né? Somos os verdadeiros testemunhos do reino de Deus. Atos 4, versículo 31, o autor continua falando, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Então, o propósito de Deus, primário para todos nós, anunciar. O primário é salvar as nossas vidas, nos libertar da escravidão, do pecado, das trevas e nos levar para anunciar. Então, ele quer também edificar o reino de Deus. Então, nós somos aqueles que edificam o reino de Deus. Se eu não fico no reino de Deus, não faço parte da reunião dos santos, eu não sou um edificador, eu não participo do reino de Deus, e só edifica quem participa. Eu vou perguntar, algum pedreiro faz construção virtual? Não? Alguém já tentou construir uma casa, está lá em São Paulo, não, vou construir via WhatsApp a sua casa? De maneira nenhuma. O construtor tem que ir até o local, assentar a primeira pedra e começar a edificação. Então você, como parte do reino de Deus, tem que estar no meio, tem que viver no meio, tem que fazer parte da reunião dos santos. Então, nós precisamos descobrir o nosso real motivo de estar no reino de Deus, e é edificar, unir. Aqui, se a gente for observar todo o livro de Atos, ele fala sobre a edificação, sobre a evangelização, sobre a salvação e o nosso real propósito de estar no reino de Deus. Olha, com o passar do tempo, as igrejas foi mudando o foco, e isso veio alguns problemas, inclusive na igreja contemporânea, deixando a vaidade domar os seus pensamentos sobre a compreensão do real chamado para o reino de Deus. Vejamos alguns problemas comuns entre membros e igrejas do nosso século presente. Um dos motivos que desviou a igreja do foco, e às vezes por isso não descobrimos qual o nosso propósito, porque existem muitas guerras de narrativas espirituais. Hoje estamos vivendo um tempo de guerras de narrativas. Nada mais é concreto.
quando a gente vai dar uma opinião, a primeira coisa que o ouvinte vai dizer, essa é a sua opinião. Já está dizendo, eu não vou estar nela, viu? Essa é a sua opinião. Não vou proibi-lo de falar, mas pode falar que é a sua opinião. Eu tenho a minha opinião. E no reino de Deus está acontecendo o mesmo. Sobre a realidade da vida espiritual, as pessoas estão colocando narrativas, coisas fantasiosas no reino de Deus. Então, aqui eu vejo com o meu próprio aspecto de entendimento, viu, gente? De uma pessoa, de ouvir pessoas discutindo formas mais ideológicas sobre o Espírito Santo, esquecendo que a ideia central do Espírito de Deus sempre foi e é e sempre será edificar e não criar supercristãos, cristãos de egos encarregados. Então, as narrativas criam supercristãos e também traz ao fanatismo ideias fanáticas que preenchem os próprios egos. Por isso que vemos igrejas, não vou aqui citar nomes, mas as igrejas ditas pentecostais, outras ditas lá neopentecostais, que têm tanta aberração nos seus cultos e liturgias, porque são narrativas, a Bíblia não falam, são contos, como se a gente vai assistir um filme chamado Contos de Fadas. Fada não existe, né, irmão? Então, por isso que é um conto, uma narrativa sendo contada. E às vezes a gente está vivendo na igreja, vivendo de forma, ouvindo narrativas e vivendo nas narrativas, colocando fantasias. Alguns que diz super cristãos e outros que faz fanatismo com o Espírito. E outro problema que encontramos nos tempos presentes que desfoca o nosso objetivo do reino de Deus e do real propósito. Então, se estamos vivendo em narrativas espirituais, estamos vivendo fora do propósito real de Deus, que é edificar, é fazer que a igreja cresça em entendimento e em verdade e no verdadeiro espírito. Olha o segundo problema: dons espirituais subestimados. Os dons espirituais não devem ser subestimados. Olha, igrejas e também alguns irmãos em particular, né, acham que somente eles podem pertencer a uma denominação e ter o Espírito de Deus. Algumas denominações acham que, por eles pertencer a um grupo religioso, a uma denominação, ou por ele estar num local, numa igreja, só eles têm o Espírito Santo. Outros acham que têm dons melhores, mais importantes que outros, ou que emite mais poder. Isso é meninice. Os dons foram para edificar. Nenhum trabalho que fazemos no reino de Deus é inferior a nenhum outro. Desde o menor até o maior, é tudo importante e tem um real valor no reino de Deus. Então, esse negócio que só minha igreja tem dons espirituais, só na minha igreja o Espírito Santo está, mas isso é subestimar os dons, colocar valores nos dons de Deus. Terceiro erro que nos tira do foco da verdade que temos que estar no reino de Deus, são dons espirituais exaltados, onde pessoas acham que alguns dons são melhores e a esse devemos buscar. Inclusive, vou falar aqui porque nas doutrinas batistas falam muito e foi muito discutido, os dons de línguas. Eles não são nem inferior e também não são superiores. E tem gente que perde a vida inteira lutando para conseguir esse dom. Mas real, pense comigo, será que Deus sonhou isso para você? Falar em língua, né?
Então, há outros que dizem que alguns dons é superior a outros e buscam desenfreadamente de forma ignorante por esses dons que eles acham que são melhores, não sabendo que estar alimentando seu ego e não importando com o propósito de Deus. Irmãos, quando a gente quer alimentar o nosso ego com coisa fantasiosa no reino de Deus, a gente não está indo no propósito, no foco da vontade de Deus. Se Deus me colocou no reino dele para ser um serviçal, para cuidar dos instrumentos, cuidar dos obreiros, cuidar do som, ou cuidar até das portas, passar uma vassourinha em algum lugar, fazer uma limpeza, esse é o real dom que Deus te deu e você deve valorizá-lo. Isso não tira o seu valor no reino de Deus. Você é muito mais e tão importante como qualquer um dos ministradores que vai do Brasil ao mundo inteiro. Isso não podemos dar exaltação e nem subestimar os dons de Deus. Eles foram feitos para a edificação e valorização do reino de Deus e não para valorizar homens. Se fosse para valorizar homens, Pedro não tinha falado que nenhuma palavra que veio no propósito de Deus veio para exaltar homem nem da vontade do homem, mas sim daquilo que Deus o aprove. Nenhuma profecia ela vem do coração do homem, porque se fosse, existia muitos super-homens aí, né? Então, irmãos, isso acontece. A ignorância espiritual também é outra, isso é a falta de conhecimento. Não estou falando do bruto, não, estou falando da falta de conhecimento da verdade, da Bíblia, do estudo, da busca pela palavra viva e não em busca de fantasias e um monte de coisas que existe por aí. É não entender que todo dom foi dado para edificar a igreja e o reino de Deus, e não para nos fazer de seres especiais. Olha, os dons de Deus não nos faz de seres especiais. Quando a gente se sente os seres especiais, a primeira coisa é humilhar os outros. A primeira coisa é tentar humilhar os outros. Começo a olhar para o pastor Paulo e digo, olha, o pastor Paulo não está falando em língua, ele é inferior a mim, eu vou convidar o pastor Paulo para fazer alguma coisa para mim, ele é fraquinho. Não é assim? Não tem? Eu me considero fraco mesmo, né? Quando eu vejo essas coisas, eu digo, não, eu sou fraco mesmo, pode ficar aí com a sua grandura, né? Porque a gente não pode confiar no nosso próprio ego, irmãos. Então isso é a ignorância espiritual. As pessoas que acham que os dons são para fazer-lhe de ilustre, seres especiais, cheios de mágicas, e alguns assim pensam que os dons espirituais foram para fazer a gente de mágicos. Como passo de mágicas, a gente dá uma palavra e a pessoa já recebe uma diferença? Não! Os dons espirituais, eles estão para edificar a igreja de forma concreta, que vejamos o crescimento de forma de conhecimento. Então, Oséias nos fala, mas antes de ler aqui o texto de Oséias, eu quero dizer que, irmãos, não busque dons por fantasias, mas por entender que Deus te chamou para isso. Se isso for da vontade de Deus, seja ele desde a função não vista pelos homens até as mais vistas. Existem funções que são mais vistas pelos homens. Isso é os homens que veem. Isso não quer dizer que Deus está vendo. Às vezes tem coisas que os homens veem que Deus não vê. Um exemplo aqui bíblico. O fariseu, né, se eu não estiver enganado, o publicano e o fariseu sobem ao altar, Jesus fala essa parábola, né? E sobem para orarem. O conhecido, né, aquele fariseu, dito conhecedor das leis e mandamentos e tinha suas regras, ele chega e começa a dizer, Senhor, Deus, graças te dou, Senhor dos céus e da terra. Ele começa exaltando, começa bem na sua oratória. Mas o erro dele foi quando ele diz, não sou como os demais.
isso subestimando as outras pessoas. Dou dízimo, dou oferta, guardo os mandamentos, faço aquilo, aí chega o coitadinho lá, que não conhecia nada, era o pecador, ele diz: Senhor, bate nos peitos e diz: olha para mim que sou um miserável pecador, tenha misericórdia de mim. A diferença. E o que é que a Bíblia diz? Deus olhou para aquela oração bem preparada, falando as suas atitudes? Não. Olhou para aquela que disse que era um miserável pecador. Sabe quando somos vistos por Deus? Quando reconhecemos quem somos. No reino de Deus, você precisa descobrir quem você é no reino de Deus. Não precisamos de estar visto por homens, porque o reino de Deus não consiste em poder de homens, em grandura de homens. Então pessoas acham que as fantasias, aquilo que chama a atenção dos homens, é o que está chamando a atenção de Deus, e não é. Oséias diz no capítulo 4, versículo 6, o povo está, olha aí, sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha, Oséias aqui pega muito pesado, e pega na gente que não gosta de escola bíblica dominical, que não gosta de estudos bíblicos, que não gosta de esmiuçar a palavra de Deus. E isso faz cristãos ignorantes, cristãos sem conhecimento. Essa ignorância falada é o conhecimento da palavra, da escritura sagrada. E não conhecendo ela, estamos muitas das vezes perecendo. Estamos caindo na ronda, no caminho das falácias espirituais, das fantasias espirituais. Estamos colocando em nós textos e contextos desfocados da real vontade de Deus. Estamos vivendo naquilo que Deus não sonhou para nós. Isso deixou a igreja enfraquecida, irmãos, confusa, levando a motivo de vergonha. Hoje, às vezes, a igreja se torna uma vergonha por causa de aberrações da fé, por causa de doutrinas que são colocadas no contexto espiritual que não existe. A Bíblia não falou isso, e às vezes a gente está lá lutando, querendo carregar nos nossos próprios ombros aquilo, e envergonhando a igreja de Deus. E às vezes a gente fica até envergonhado também. Então, vamos nos livrar, né, irmãos? Vamos nos livrar das guerras de narrativas espirituais, dos dons subestimados. Não subestime os dons de Deus, eles são de forma importantíssima para a edificação do reino de Deus. E também não exalte os dons, eles têm um real propósito. Eles têm o seu real propósito: edificar, salvar e fazer que a igreja de Cristo cresça saudável e que muitas vidas sejam alcançadas. Só quando a gente conhecer realmente o que Deus quer de nós no reino dele. A ignorância espiritual também. Não venha achar que os dons espirituais nos faz de mágicos ou de pessoas especiais. Eu não posso achar que uma pessoa é melhor do que a outra no reino de Deus. Elas têm a importância de forma igual, salvas por um só sangue, não é isso? Ninguém foi salvo com sangue de ouro, diferente, outro com sangue de prata, outro com sangue, sei lá, né? Vamos ver lá o tipo de sangue que salvou tanta gente por aí, né? Então, irmãos, precisamos conhecer o nosso real propósito de estar no reino de Deus. Então, a igreja ficou enfraquecida, ficou confusa e se tornou motivo de vergonha, causando desunião, brigas, intrigas, divisão de ministério, fortalecendo mais ainda o nosso adversário.
Essa é a vontade de Satanás, que a igreja continue sempre desfocada, sem encontrar o rumo do evangelho, da verdadeira verdade, para que ele continue se fortalecendo e levando muitos para a perdição. Para mudarmos o nosso comportamento e a nossa forma de compreender o papel uns dos outros no reino de Deus, é necessário, irmãos, ensino, estudos constantes da palavra de Deus. Assim, respeitaremos o lugar dos outros e compreenderemos o papel uns dos outros no reino de Deus. Sabe por que acontece muitas guerras no reino de Deus? É luta por posições ou lugar que não é seu, lugar que não é meu. Eu digo sempre, irmãos, não para minha exaltação, que eu estive em Mandacaru por mais de 10 anos em uma igreja, servindo a um pastor e uma igreja, mas primeiramente servindo aquele que estava lá em cima, porque homem, a gente presta o nosso serviço a homens por ele, por Cristo, pelo nosso autor e salvador. E quando eu saí de lá, irmãos, não tinha pretensão nenhuma de fazer guerra espiritual e achar, porque aquele lugar que eu fiquei 10 anos cuidando, não, eu não posso sair daqui não, é meu. E aqui, você tem que entender que todo lugar tem o seu tempo. Eu tive meu tempo, deixei o povo lá em paz, e quando eu volto lá, sou abraçado, sou, como pode dizer, acariciado pelo povo, porque eu não fiz guerra espiritual, não fiz motivo de desonra para o reino de Deus e também não quis brigar por posição, porque devemos entender que no reino de Deus temos as nossas posições certas, e se você está nela, você não vai brigar com ninguém, não vai causar desunião com ninguém, você não vai estar fazendo um montinho no reino de Deus. Aqueles que criam isso é porque não achou ainda o seu foco no reino de Deus, está fora da vontade de Deus, está vivendo uma narrativa espiritual, está vivendo ensoberbecido, com o ego carregado, talvez achando que tem um dom acima dos outros, e assim vai, irmãos. Então, precisamos compreender no ensino da palavra constante aonde devemos estar no reino de Deus. Não devemos ser andarilhos do reino de Deus. Devemos saber, assim como o apóstolo Paulo disse, que ele tinha um alvo, e o alvo dele era Cristo. Ele esquecia das coisas que para trás ficam e avançava no foco, no alvo. Então, às vezes, a gente se perde, irmãos. Ficamos no alvo de tantas coisas, né? Querendo o nosso ego amassageado. E, irmãos, então, para entendermos o porquê Deus nos chamou e nos concedeu os dons espirituais, todos nós, irmãos, lembre bem, temos dons espirituais. Ah, mas eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. Então você não se converteu, não é? Ah, eu não fui batizado com o Espírito Santo. Então você não se converteu. Agora os irmãos vão sair tudo da igreja aí, né, irmãos? Irmãos, essa questão de batismo com o Espírito Santo e aquilo e tal, deixa para a gente discutir outro dia, ó. Ali o pastor ali, ó, procura ele que ele vai explicar direitinho para vocês. Irmãos, o Espírito Santo nos convence do pecado. Ele nos revela a verdade de Deus. É o Espírito Santo que começa a trabalhar, levando-nos ao arrependimento. E onde esse Espírito estava? Por que você não foi batizado? Ele estava trabalhando em você. Então, quando aceitamos a Cristo, recebemos dom de Deus. E a Bíblia diz, né, que recebemos o dom de ser chamados filhos de Deus. Então, se você está no reino de Deus, você tem um dom especial. Primeiro, porque você recebeu a graça. E segundo, porque você faz parte do mundo dos servos de Deus. Então, irmãos, para a gente entender que temos dons, e Deus nos deu o dom do Espírito, para que a gente edifique o reino de Deus, entenda aqui,
1 Coríntios 12, a partir do versículo 1, olha o que o apóstolo Paulo começa a instruir a igreja. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não seja sem conhecimento acerca dos dons espirituais. Não fique achando que você não tem dons de Deus sobre a sua vida. Tem. Às vezes aqui a gente subestima e acha que porque eu sou, não sei falar, eu não sei pregar. Não existe dom só para pregadores. Não existe dom só para tocar um teclado. Não existe dom só para tocar uma bateria. E se existem tantos dons que a igreja está carente, irmãos, por essa questão de não entendermos o nosso propósito de estar no reino de Deus. A gente acha que o propósito que Deus me chamou é para ser pastor. Às vezes não é. Mas Deus me chamou para ser o quê? Uma pessoa para ficar sentado no banco? Não, isso não é um propósito, ficar sentado no banco. Aí seria um deficiente, né, pastor Paulo? Um deficiente na fé, ficar sentado no banco? Não, Deus nos chamou para edificar o reino dele, e você tem dons especiais para isso, tá? Então, não sejamos ignorantes. Vós sabeis que, quando eras gentis, vos desvieis para os ídolos mudos, conforme eras levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz que Jesus Cristo é anatema ou é amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quantas vezes você fala que Jesus Cristo é o Senhor, irmãos? No seu dia a dia, louvando aqui, exaltamos a Ele como Ele é o Senhor. Então ninguém faz isso a não ser pelo Espírito de Deus. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus ignora a Cristo, considera Cristo como um homem que foi importante na história, um homem da revolução, um homem da revolução do cristianismo, é uma filosofia. É isso que aqueles que não têm o Espírito Santo consideram, mas nós que temos o selo de Deus sobre nós, consideramos que Ele é Senhor, e todo aquele que tem, confessa que Ele é Senhor. Entendeste, irmãos? E há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, temos diversos dons que são nas nossas vidas para a edificação do reino de Deus, mas o Espírito que opera é o mesmo. Não tem um Espírito menor, um Espírito maior. Pode existir dons diferentes, mas que servem para a edificação e que não tira a sua importância no reino de Deus. E ele volta dizendo que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. E cada um, porém, é dada para a manifestação do Espírito, para proveito comum. Então, nada é diferente. Tem um real propósito comum. Está no reino de Deus, você fazer parte e ter um dom na sua vida, é para um bem comum, a edificação, o crescimento do reino de Deus. Amém, irmãos? Então, precisamos deixar esse conceito meio desfocado do que é ter um dom em nossas vidas. Então, hoje você vai sair daqui hoje entendendo que você tem um dom dentro de você. Veja que Jesus Cristo conta uma parábola em que Ele dá aos seus servos talentos, isso é dons. Uns Ele deu 5, outro Ele deu 10, outro deu mais 1, e o menor de todos Ele deu 1, né? Ele diz segundo a sua capacidade, isso é, todos nós temos uma capacidade, ninguém é incapaz, irmãos, ninguém é incapaz, somos capazes. Então Deus, falando através de Jesus Cristo, que Ele deu talentos, e cada um recebeu segundo a sua capacidade, e teve um espertinho, porque recebeu o menor, né, o menor talento, achou de criar uma ideia, né, criar uma narrativa, observando o seu Senhor pela sua inteireza de justiça, ele disse, eu vou enterrar o negócio, né?
eu vou guardar aqui no cantinho e quando chegar o tempo de entregar, eu entrego ele contadinho, nem mais nem menos. Como ele é justo, ele vai compreender, só que ele não compreendeu, porque ele deu o dom segundo a capacidade daquele cara. Aquela pessoa recebeu segundo a sua capacidade. Ele omitiu a sua capacidade. E quantas vezes, irmãos, a gente omite a nossa capacidade no reino de Deus, né? Por não compreender o real motivo de estarmos no reino de Deus, irmãos. Então, entenda hoje, você tem um dom. Não omita a sua capacidade. Senão, Deus não tinha te chamado. Entendeu? Então, aquele homem foi julgado por ele usar de esperteza guardando o talento e depois traz aqui seu talento. Ele diz, pelo amor de Deus, pelo menos tivesse colocado no banco para gerar um juro. Isso, irmãos, é a gente desvalorizar o reino de Deus, né? A gente que trabalha para uma empresa ou para um negócio, o patrão quer que você produza, valorize a empresa, porque é onde você tira o sustento e do seu patrão. Aí você começa a achar porque o patrão é muito justo, é isso, é aquilo, começa a omitir o seu trabalho, vai ser demitido. E no reino de Deus não seremos diferentes. Podemos ser demitidos a qualquer momento aí, viu? Então, vamos compreender. Nenhum dom espiritual foi concedido para a vanglória de ninguém. Entenda isso. Se temos dons, não é para a sua vanglória. Eu disse para você que você tem dom. Eu não sei, porque eu não estou no coração de ninguém. Deus sabe. Mas esse dom não é para a sua vanglória. É para edificar o reino de Deus. E assim diz 1 Coríntios 14, versículo 12. Assim também vós, já que estáis desejoso de dons espirituais, procurais abundar nele para a edificação da igreja. Então, somos edificadores. Você que está aí, você é um edificador da igreja de Cristo. Apesar que temos a igreja com o nome aqui físico na terra, você faz parte para edificar a igreja celestial, porque você faz parte, você vai morar lá, e você precisa de estar lá, porque se você não estiver, vai estar em outro lugar. Eu não vou nem dizer, né, pastor? Não vou fazer medo aqui ninguém não, né? Então, se desejamos por dons, busque para a edificação. Segundo, irmãos, devemos entender que o propósito dos dons é para a edificação da igreja. Vamos sair daqui hoje com essa palavra, edificação da igreja. Os irmãos vão chegar lá, quando quem está aqui que não está com a esposa, e quem está aqui que não está com a esposa, vai chegar lá, quando o esposo responder, boa noite, como foi o culto? Edificação da igreja. Né? Vai ficar com isso na mente. Então, nenhum dom é para a nossa vanglória, mas edificar a igreja. O real propósito dos dons, irmãos, é um só, edificação da igreja. A parte B do versículo que eu acabei de ler, que fala, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Os dons espirituais é para fazer-nos em um corpo em Cristo. Nós, todos observando, somos uns corpos maravilhosos, né? Não subestime seu corpo também, não fica aí dizendo que você é feio, não. Não tem essa de feio. Eu sempre digo, não tenho coragem de me olhar muito no espelho, mas eu não me subestimo dizendo que eu sou ridículo, que alguma coisa saiu errada em mim. Não. Nós temos várias funções e se perdermos vou dar um exemplo aqui, irmãos, de um rapaz lá do meu povoado, né, que ele gostava de andar um pouco meio puxado de moto, né, acima dos 80, nas estradas de chão lá, e ele acabou tendo um acidente e caiu. Ele gostava de jogar muita bola, ele era futebolístico, né, e ele caiu e na queda que ele teve no acidente, ele perdeu 2 dedos dos pés, os 2 menorzinhos, né? Os últimos de fora. E ele não conseguiu mais jogar futebol. Ele disse que não tinha equilíbrio. Ele disse, meu Deus, 2 dedinhos? Pois é, 2 dedinhos tirou ele da área do esporte. E às vezes, irmãos, a gente pensa que por ser um membro tão inferior
tão sem valor que você não percebe o valor dele, mas no dia que você perder, você sabe que ele tinha valor. Está entendendo, irmãos? E no reino de Deus, todos nós temos os dons para fazer esse corpo de Cristo ajustado e que ande de forma concreta, sem nenhum defeito. Então, se nós entendermos o nosso real motivo e propósito e os dons que está em nós, vamos fazer o corpo de Cristo ajustado. Então, os dons espirituais é para fazer-nos de um corpo em Cristo. Aliás, 1 Coríntios, irmãos, 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Então, eu sou um membro particular do corpo de Cristo. Vocês são membros particulares do corpo de Cristo. Então, vamos tratar de colocar em exercício para o corpo de Cristo trabalhar perfeitamente ajustado, assim como diz a própria palavra. Então, irmãos, não subestime, não ache que você não tenha valor. Tem sim, você tem valor. Desde entregar um folheto, de fazer uma limpeza na casa do Senhor, de visitar um irmão, de abençoar um irmão, de abraçar um irmão, de dar uma palavra de fé, de esperança para o irmão, ou de servir na sua casa, não sei, o que você sabe que Deus coloca no seu coração. Amados, último, os dons espirituais e o Espírito Santo de Deus. Aliás, vamos deixar aqui os dons de lado, agora vamos para o real motivo do Espírito Santo de Deus no meio de nós. É o selo da confirmação que somos salvos. E ponto final, né, irmãos? O Espírito Santo, além de distribuir dons, ele é o selo que confirma a nossa salvação. Se eu não tenho, eu não sou salvo. Foi o que eu acabei de falar, né? Esse negócio de esperar por batismo do Espírito Santo, né? Nós somos batizados desde quando nascemos. Nessa parte sou católico, né, pastor Paulo? Batizei quando era criança. Eu falo, quando a gente recebe a nossa fé, que acreditamos, cremos, aceitamos, recebemos o Espírito Santo. Então, somos batizados, somos cheios. E aí a gente vai se enchendo de acordo com o estudo, com a nossa busca pela palavra de Deus. Olha aí o que diz a palavra do Senhor. Por que o Espírito Santo é selo de confirmação para que sejamos salvos? Efésios capítulo 1, versículo 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Selado, confirmado. Você foi patenteado, passado no fórum, não de Tucano, mas lá dos céus, para o reino de Deus. Então você tem importância, irmãos. Você foi selado, e isso o Espírito Santo nos confirma. Efésios 4, versículo 30, continua dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Você vai ser salvo no dia da redenção, porque tem o Espírito Santo habitando em você. Você, porque eu tenho o Espírito Santo aqui, e porque eu exerço os dons que o Senhor me deu. Então, não sejamos omissos ou negligentes. Vamos entender que dentro de nós existe o Espírito Santo de Deus trabalhando e que quer expandir dons para o reino de Deus alcançar muito longe. Entenda, irmãos, quem quiser ser maior, seja servo de todos, disse o próprio Jesus Cristo, né? Quem exaltar, a probabilidade é de ser humilhado. Deus não nos fez ninguém maior e nem melhor. Nos fez participantes do seu reino, não porque tínhamos algo de melhor, mas por sermos miseráveis, pecadores, e alcançado pela sua infinita bondade e misericórdia. Todos estamos em níveis iguais no reino de Deus. Apenas aceita o dom que Deus te concedeu, pois nenhum dom de Deus define
você como mais importante ou menos importante. Você é participante do reino de Deus. Amados irmãos, Deus tem um propósito de edificar o seu reino através de cada um de nós e distribuindo dons espirituais para que formemos o corpo de Cristo aqui na terra de forma unida e ajustada, a ponto que o mundo caia de joelho diante de Cristo Jesus. Sabe por que isso não acontece? Porque falta o dom exercido em cada um de nós. Às vezes, deixamos e omitimos o dom de Deus. E aí, seríamos conhecidos, assim disse Jesus, quando unirmos em amor, amarmos uns aos outros, e nisso conhecereis que sois meus discípulos. E todos nós precisamos nos conhecer no reino de Deus. Por que é que eu estou no reino de Deus? Porque Deus me salvou. Faça essas perguntas diariamente. Eu acredito que você já saiba, né? E para finalizarmos aqui, já passei do limite, né, Pastor Paulo? Já falei demais. Olha, irmãos, o que eu mais desejo é eu ver o reino de Deus chegando ao mais longe, alcançando o Tucano, alcançando cidades, através de nós, através da igreja de Deus, através do povo de Deus. Mas para isso acontecer, precisamos primeiro entender o que somos no reino de Deus, a nossa importância, não para o nosso ego, não para nos acharmos melhores ou algo especiais, mas porque o reino de Deus precisa chegar a muitas pessoas que estão perdidas. E para definir o propósito de Deus em nossas vidas, irmãos, eu quero ler aqui apenas um versículo para finalizarmos nessa noite. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 diz: somente, irmãos, portai-vos do modo digno do evangelho de Cristo, para que, quer vá, que vos seja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firme num só espírito, combatendo juntamente com um só alma, ou com uma só alma, pela fé do evangelho, e que em nada estáis atemorizado pelos adversários, o que para ele é indício de perdição, mas para vós isso é, e para vós de salvação, isto é, da parte de Deus. Que Deus venha nos abençoar e que nessa noite, irmão, entenda, você tem um dom dentro de você e Deus quer capacitar a cada dia para que você entenda que o reino de Deus é edificado através de você, através da minha vida. O reino de Deus é edificado. Que Deus venha nos abençoar, irmãos. E agradeço ao pastor Paulo, né, mais uma oportunidade, né. Agradeço também a atenção dos irmãos, né. Palavra com o irmão. Amém. Depois de uma palavra dessa, né, de reino de Deus, de serviço no reino de Deus, eu achei muito interessante o dedinho. O rapaz perdeu o dedinho e perdeu o equilíbrio. Já aconteceu isso comigo meu. Irmão, a gente precisa assumir o nosso lugar no reino. Às vezes, quando a gente deixa de assumir o nosso, sobrecarrega outros. E nós vamos adorar o Senhor. Pai nosso, Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino tua bondade seja feita na
Gabriel. Vamos continuar de pé para a gente encerrar o nosso culto. Agradecer a Deus a vida de Josué. Que Deus possa cada dia abençoar a tua vida, iluminar, instruir. E que você se coloque sempre como instrumento no reino de Deus para abençoar vidas. Para nós que ouvimos essa palavra nesta noite, que nós possamos entender o nosso papel no reino de Deus. E que a gente não seja ouvinte esquecido. Ou como Josué disse, que eu achei fantástico, que você cria a sua própria narrativa para justificar a sua indiferença com o reino de Deus. Ou que você diga assim, que nada, tudo isso que ele falou é a opinião dele. Não é. É palavra de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor dê uma semana abençoada a vocês, estava ali. Uma semana de muita paz, uma semana em que vocês tenham um encontro real com Deus. Mas pastor, eu já sou crente, mas crente tem encontros com Deus. Não tem coisa melhor do que ter encontro com Deus todo dia, em todo momento. E que seja uma semana abençoadora, que você abençoe outras pessoas. Nós estamos vivendo em um momento crítico em que as pessoas estão precisando de uma conversa, de um alento. Dizer, ó, estou aqui. Então seja essa pessoa, esse canal de bênção para a vida das pessoas. E que Deus proteja as nossas vidas, nos guarde de todo o mal. Livre o nosso país, o mundo dessa pandemia. E que esse momento difícil e complicado possa gerar amor no nosso coração. Não indiferença nem jogos de narrativas, mas amor pelo outro. Vamos orar nesse instante. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos na Tua casa nessa noite. Obrigado por este presente, que é sentir a Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida de Josué, que ele possa cada dia se colocar diante do Senhor como instrumento para ser usado por Ti. E que nós que ouvimos a Tua palavra nessa noite possamos pensar o nosso lugar no reino do Senhor. Ó Deus, quantas vezes temos sido negligentes, e nós não podemos nos esquecer que a nossa negligência custa a bênção de outra pessoa. Que o nosso coração esteja voltado a Te adorar, Senhor, com as nossas vidas. Ó Deus, que nós sejamos adoradores na prática, não na teoria. Nos dê uma semana abençoada. Nos proteja, nos guarde. Deus abençoe o nosso país, abençoe esta nação. Ó Deus, nós vivemos um momento de incerteza, de tristeza, de angústia, ansiedade. Ó Deus, de narrativas desencontradas que criam o caos emocional. Mas em meio a tudo isso, nós sabemos que Tu és a rocha. E que se nós estivermos sobre a rocha, Deus, nós teremos confiança e fé e que estamos seguros. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E o Teu amor perfeito sempre está conosco e em nós. Fica conosco. Abençoe cada um que está compartilhando conosco neste culto, nesta noite. Ó Deus, abençoe a vida de cada um. Fica conosco, nós Te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queremos também agradecer a todos que nos visitam nessa noite. Que vocês sejam abençoados e saiam daqui abençoados. E voltem sempre para essa comunhão conosco, porque nosso coração fica feliz. Deus abençoe a todos. Vamos em paz, no nome de Jesus.